tema da nossa mensagem nessa manhã é Trono forte, casa em ruínas. Repetindo o tema, o trono está forte, mas a casa está em ruínas. Salmo 133. Salmo 133, do 1 ao 3, diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os... É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo aqui é um salmo, um cântico de romagem. Cântico de romagem era aqueles cânticos em que eles, quando iam para Jerusalém, ao templo, adorar, entregar seu sacrifício, sua oferta, todas as tribos se juntavam no caminho e iam cantando. E Davi, ele escreve esse salmo. E nós usamos esse salmo muito para a união da igreja. União em adoração, união da congregação. Mas nessa manhã, eu quero usar esse salmo para a união da nossa família. O tema do nosso mês é reconstruindo o altar da nossa família. Em primeiro lugar, o que é que nós temos aqui para reconstruir o altar? Deus. Em segundo lugar, nós temos a fé. Em terceiro lugar, nós temos o amor. Em quarto lugar, nós temos... E em quinto lugar, nós temos a unidade. Para reconstruir o altar da nossa família. E hoje é um domingo missionário. Como unir isso a missões? Tem tudo a ver. Se eu não tenho a minha família com um propósito, que é glorificar Deus, com um propósito que eu seja canal na minha casa, não adianta nada eu pregar, eu vir todo domingo à igreja cantar, mas se eu não testemunho isso dentro da minha casa, não adianta nada. O propósito de nossas vidas em família, no reconstruído altar, é viver em comunhão. E isso compete também dentro de casa. A casa de Davi, ela não foi destruída pelas diferenças. E Priscila, coloca aqui, por favor. E eu quero que você, quero que você imagine comigo, porque a decisão de permanecer conectado precisa ser nossa, apesar das diferenças da nossa família. Toda família, ela tem alguém que é calado, tem aquele que fala demais, tem aquele que é o bravo, tem aquele que é o sensível, tem aquele que some e nunca aparece. E tem aquele que também aparece sempre nas horas mais difíceis. Você está lá, atrasado, não sei o que lá, essa pessoa aparece, quer visitar. Tem aquele que manda áudio de 7 minutos. Podcast, né? Tem aquele que nem responde o WhatsApp. São as diferenças da família. Então eu convido a você a imaginar comigo uma família diferente. Eu imaginei como poderia ser a minha família diferente. Passa aí, Priscila, por favor, mais um. Família se destrói pela diferença, gente? Sim ou não? Se destrói pela diferença? A escolha é nossa. Sabe por quê? Imagina você, passa, Priscila, se os meus pais fossem Fábio Júnior e Gretchen. Ué, é uma família, gente. Por que, gente? Misericórdia, é uma família. Ué, só porque ele casou um monte de vezes, e ela também um monte de vezes, e tem uma vida... e ainda tem um beijo cheio de plástico, meu Deus. Ele ficou meio... Mas, imagina a minha família assim. Passa, Priscila. Agora imagina se os meus tios fossem Vladimir Putin, Donald Trump e Kim Jong. Ele é aqui. Cara, tá rindo ele, gente. Primeira foto que eu vejo eles rindo. Não, esse aqui não consegue rir. Posso chamar de ditador, né? Ditador da Rússia, presidente dos Estados Unidos, ditador da Coreia do Norte. Imagina essa família, que beleza. Agora imagina meus irmãos, se fossem esses. Passa assim, aqui. Passa o próximo. O da esquerda.
Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente, e da direita, o meu ex-presidente, nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Imagina como seria essa família, o almoço de domingo. O Natal, gente, o Natal reuniu todo mundo em casa. É o Bop, tudo. Pode tirar. Tem mais um, Priscila? Tem não, né? Tem. Minha filha! Suzane von Richthofen. Não seria mais pai, né? Mas tá rindo, gente. Ela fez teologia. Ela fez psicologia. Isso tudo. Pode tirar, Priscila. As diferenças destroem a família? Davi, ele tinha uma família diferente. E nós vamos entender por que tinha uma família diferente. Mas só que muitas vezes a gente usa a desculpa da diferença para não ter uma unidade em casa. A gente usa da desculpa que um fala muito alto e eu não gosto disso, ou o outro fala muito baixo e eu não gosto disso, para quebrar a unidade do altar da minha família. Você viu aqui ditador, presidente, gente de direita, gente de esquerda. Você viu aqui isso tudo? Assassinos. Mas pessoas precisam de pessoas, como diria o pastor Sebastião. A unidade, ela não tem justificativa para não haver em nossa casa. Nós colocamos várias justificativas para não haver comunhão e união. Quantos não falam mais com seu familiar porque o familiar votou em outro político? Porque o familiar é de uma outra ideologia, de uma outra religião, de outra denominação. E aí a nossa casa vai ficando em ruínas. Hoje nós vamos falar de casos de pessoas que conseguem ter um trabalho perfeito. Tem as suas empresas crescendo, estabilizadas. É uma pessoa que está sendo promovida no emprego. É uma pessoa que tem um carro do ano. É uma família que viaja sempre, viagens marcadas sempre porque a pessoa banca. É alguém que é bem sucedido na escola. É alguém que passa em todos os concursos. Tem um ministério a se respeitar. Tem um ministério gigantesco quando diz sobre o número, mas os seus tronos só estão fortes. A casa está em ruína. Davi era admirado pelo seu reinado, respeitado nas guerras e conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele venceu o gigante, teve grandes conquistas, mas deixou algo importante ruir: a sua própria casa. E esse homem é que escreve sobre união. Esse homem que sabia governar é o maior rei que Israel já viu, maior rei que esse mundo já viu, Davi. Mas ele não conseguia governar a sua própria casa. Versículo 1 desse salmo diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O propósito da família nunca foi apenas morar juntos. O propósito da família nunca foi apenas dividir o sobrenome, viver na mesma casa. É o propósito que Davi está dizendo aqui, a união. O agradável viver em união é glorificar a Deus, revelar Deus através dessa unidade, carregar essa unidade, transmitir os princípios e ser testemunho. Será que na nossa casa, no nosso altar, está faltando os princípios para que haja unidade? Está faltando testemunho para que haja unidade? Como é bom e agradável que nós possamos viver em união com a nossa família, mas que seja isso tudo através de Deus. Que seja isso tudo por causa do nome de Deus. Famílias unidas se tornam testemunhos vivos do Senhor. Davi, ele está falando para aquelas tribos que eram diferentes: diz, ei, é muito bom quando vocês se encontram e vivem um só propósito. É muito bom quando você na sua casa se junta e vive um só propósito, que é falar do amor de Jesus, que é falar da palavra de Deus.
O testemunho que Davi passava como um rei era um testemunho maravilhoso. Mas como um pai, como marido, não era o mesmo testemunho. O seu trono era forte, mas o testemunho que passou como líder de uma família era um testemunho que estava em ruínas. Alguém que era responsável em passar a presença de Deus para os outros. Então, qual foi a primeira fissura? Porque nada cai por cair. Nada cai se estiver direitinho. Sempre tem uma rachadura que vai alertando, que vai mostrando tudo. Isso vai caindo aos poucos aqui. Legal, hein, Priscila? Ficou legal, hein? Olha que beleza o trono. Lindo, num palácio lindo. Mas quando chega em casa, será que para fora, no seu trabalho, você é uma pessoa excelente, mas é uma péssima mãe? É um péssimo pai, um péssimo filho? Um péssimo marido, uma péssima esposa? Sobrinho, neto, tio, tia? Será que a gente está vivendo isso? A primeira fissura na casa de Davi está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 13. Davi começou a multiplicar as suas mulheres. Davi começou a trazer várias diferenças. Começou a trazer várias culturas para dentro de casa. Tomou Davi mais concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram-lhe mais filhos e filhas. Isso gerou várias famílias dentro de uma mesma família. Você não vê isso hoje? Isso gerou filhos crescendo em ambientes diferentes. Isso gerou disputas emocionais, um querendo ser maior do que o outro, um querendo ter atenção maior do pai do que o outro. Competição por atenção. Isso tudo gera a falta da unidade. Cada mulher carregava influência, visão, interesses diferentes. Por causa desses problemas, o altar começa a viver uma ruína da separação. Não há mais alinhamento espiritual, não há mais alinhamento emocional, não há mais alinhamento de ideias, não há mais conexão. Quantas pessoas não têm mais conexão? Conexão com seu marido, com seus filhos. Antes era só o olhar, já respondia tudo. E hoje acabou-se isso por causa de uma fissura, por causa de uma ruína. Tô lembrando aqui, pastor Simar, toda vez que ele iria, não é celebrar, porque é ruim, um funeral, como é que é? Não é celebrar um funeral, mas toda vez que ele iria fazer um funeral e nós, os meninos, nós íamos com ele, alguém levar o violão, culto fúnebre. Aí a pessoa nem conhecia, a família nem conhecia a gente, a pessoa que morreu não conhecia a gente, e a gente está fora da capela e do nada o pastor Simar lançava, olhava para a gente, fazia assim e lançava. E essa irmã gostava tanto de um louvor que dizia: tua face eu quero ver. A pessoa nunca ouviu essa música na vida, mas todo funeral o pastor Simar lançava essa. E aí, quando ele não apontava, ele só olhava. E Senhor, a gente precisa estar perto de Ti, precisamos estar do Teu lado, eu preciso de Ti. Enquanto a gente não começava, ele declarava a música toda. E a gente ia para perto do caixão e ficava: Tu és minha vida. Todo culto fúnebre tinha essa música. A pessoa nem crente era. A pessoa gostava tanto dessa música, eu convido os meninos, todos vocês, a cantarem. E só nós três conhecíamos, ou só eu, quando ia, conhecia. E só eu cantava a música. Imagina o constrangimento. Mas se ele não falasse, só no olhar dele eu sabia, porque havia conexão. Está faltando conexão entre as famílias. Faltou conexão na família de Davi por causa desses erros, trazendo coisas erradas para dentro da casa dele.
trazendo várias mulheres. Davi, ele começa a viver uma desgraça, uma ruína. Não há conexão, só há briga, só há confusão. Quando a estrutura da casa perde alinhamento, as ruínas começam silenciosamente a se mover. A rachadura começa aos poucos. Não sei você, mas às vezes quando a luz acaba, não tem barulho nenhum, e se tiver à noite, madrugada, o móvel começa a estalar. E começa a estalar. Quando eu era criança eu tinha medo daquilo. Depois que eu aprendi que era o calor, né, que dilatava a madeira e tal. Mas eu tinha medo daquilo. Eu tinha medo daquele barulho. Semana passada eu estava no sofá. Não, esse dia estava no sofá, eu, Larissa, e o Mário estava no chão, né? Aí a Larissa comprou um negócio na Shopee de prender, de colar no banheiro, né? Aí botou o shampoozinho dela, os negócios dela ali. E eu falei para ela que isso não aguenta nada. Mas não adianta falar, já comprou, tá lá. E a gente tá ali, a porta tá fechada, tô vendo televisão, do nada um barulho. A Larissa olha para mim, eu olho pro Mário, o Mário olha para mim, eu falei, aí, tu não vai lá não? E eu falando pra ele, vem cá, tu não vai lá não? Qual é o primeiro corajoso que vai? Que a gente não sabia de onde estava vindo. Mas o barulho, ele amedronta. Esse mesmo Davi que está falando no Salmo 133, como é bom viver em união, foi um Davi que trouxe ruína para essa união da sua família. Foi um Davi que não soube lidar. No versículo 2 ele fala, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aqui, ele ainda falando para aquelas tribos que se encontravam no caminho, ele dá a figura de Arão, o sacerdote, que representa Jesus, o nosso sumo sacerdote. E o óleo vinha sobre ele, desceu sobre ele, sobre a sua barba, e em seu peitoral estava as 12 pedras, simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então ele está falando, ei, esse óleo, essa presença, essa palavra que vem e desce, ela atinge todas as tribos, as que estão perto, as que estão distantes. O que nós aprendemos? Esse óleo, essa presença missionária, precisa descer sobre você e atingir toda a sua família. O que são semelhantes a você e o que são diferentes de você. O que estão próximos e os que estão longe. Muita gente está cantando lindo aqui na igreja, uma ótima mensagem, mas em casa é um cão que nem manga está chupando mais. De tão ruim que é o negócio, de tão feio que é o negócio. Passa a misturar as coisas que não devem, assim como Davi estava misturando. O trono de Davi estava forte, o governo estava forte. Mas enquanto o trono estava forte, Davi olhou aquela mulher lá. E o trono dele está forte, o governo dele está indo bem, economicamente está tudo bem, militarmente está tudo bem, politicamente, geopoliticamente está tudo bem. Mas esse homem vai causando uma outra ruína em sua casa. Davi olha, deseja, toma, concretiza o pecado, esconde e, para piorar, Davi manda matar. Esse é o homem que está falando sobre união. Esse é o homem que está dizendo que é bom viver em união. Esse homem, nesse momento, o óleo que estava sobre ele não atingiu a sua casa. O que atingiu a casa e o coração dele foi ruína. O rei começa a viver um pecado escondido. Ele começa a manipular a história. Começa a ter mentira. Uma aparência bonita de rei. Mas levando uma mentira para dentro de casa. Para dentro dos seus amigos. Para dentro do seu exército, para dentro de uma nação.
E isso afeta diretamente o nosso ambiente da nossa casa. Quais são as mentiras? Quais são as confusões que nós estamos colocando dentro de nossas casas que não está trazendo essa unidade? Tem gente que expulsa até demônio, mas não consegue sobreviver ao grupo do WhatsApp da família. Tem gente, olha, grupo de WhatsApp da família dá uma confusão. Um coloca assim, o outro coloca assim, já acabou o grupo. Um coloca Jesus, o outro coloca não sei o que, já acabou o grupo. Vira confusão. E um mente, o outro piora a situação. O outro chama atenção, né? Na frente de todo mundo. Por quê? Porque foi quebrada essa unidade. O pecado que entra escondido no nosso coração, mais cedo ou mais tarde entra dentro de casa. Esse homem que deveria esse óleo passar para toda a casa, derramou sangue. E aí você sabe muito bem na história que o profeta Natan chega para ele, conta aquela historinha de um homem muito rico, de um homem pobre, tinha apenas uma ovelha, e aí o profeta Natan libera uma palavra de Deus para Davi. Davi, presta atenção, a espada jamais se apartará da tua casa. Por causa de um erro. O sangue, a morte, começou a entrar na casa dele. Esse óleo que deveria descer, essa presença em nós que nós aprendemos aqui de domingo a domingo, que deveria chegar em nossas casas, não tem chegado por causa da nossa covardia, da nossa falta de compromisso com o Senhor. Arrependimento, a gente vai misturando as coisas, a gente vai manipulando as coisas. E depois disso, nós vemos as coisas desandando nessa unidade que Davi fala. Tem uma outra fissura, que é a fissura do silêncio. O silêncio em não corrigir trouxe ainda mais problemas para Davi. Tem gente que não corrige porque acha que se corrigir, vai perder a unidade. Vai perder a comunhão. Se eu falar, não vai querer mais falar comigo. Se eu corrigir, se eu exortar, se eu aconselhar, vai querer virar as costas. Quando você pensa isso, você está colocando a unidade na tua força e não na força do Senhor. Quando eu coloco a unidade no altar de Deus, eu aprendo que o meu sustento é o Senhor. Eu aprendo que essa fé é aumentada a cada dia para eu ter amor, para eu ter perdão. E aí eu consigo ter essa unidade. E aí quando quem fala não sou eu mais, é o próprio Cristo falando através de mim. Mas só que Davi não corrige. Amon, um dos seus filhos, ele abusa. Ele viola uma de suas filhas, Tamar. E Davi, ele ao saber disso, ele fica apenas indignado. Ele apenas fica triste e revoltado. Mas só que dentro da casa dele havia um outro filho diferente, chamado Absalão. Enquanto Davi está indignado, Absalão está guardando ódio. E olha a construção da ruína. O trono de Davi está uma beleza, mas olha a construção da ruína da unidade da família. Porque Davi silenciou. Davi não corrigiu. Davi não cooperou. Davi não deixou o óleo descer naquele momento. Davi, ele vence o Golias, mas experimenta resolver uma crise na família e não consegue vencer. E não consegue trabalhar. A partir desse momento que um irmão abusa de uma irmã e o outro irmão toma conhecimento e toma conhecimento também que o pai teve conhecimento disso e nada o fez, começa a ter ressentimento, começa a ter mágoa, revolta, distância, perca de confiança, ódio entre os irmãos. Quando nós não temos posicionamento em nossa casa, tem ressentimento,
mágoa, ódio. Você é esse sacerdote da sua família agora. Você é quem deve levar o óleo para que tenha união na sua casa. E precisa tomar posicionamento. E aí a gente vai falando algumas frases. Na minha família todo mundo fala a verdade, mas essas verdades machucam. E vai magoando. Na minha família todo mundo se machuca mesmo, é mesmo assim. Não pode. Porque vai criando fissuras. Na minha família ninguém fala, ninguém conversa. Não há diálogo. O silêncio de alguém que deveria ser o canal, o meu silêncio, o seu silêncio, pode gerar guerras dentro de casa e trazer ruínas. Precisamos que esse óleo desça sobre a nossa cabeça e continue para a nossa família, para que não venhamos mais acobertar os problemas, os pecados que nos fazem viver desconectados, que nos fazem viver essa lacuna com os nossos familiares. Davi sabia muito bem o que fazer quando o povo precisava de um conselho. Quando havia uma batalha, Davi sabia muito bem quando ele tinha que administrar economicamente a nação, mas Davi não soube agir no momento da correção. A bênção, a alegria e a vitória começam a se encerrar. No versículo 3 do Salmo 133, diz: esse óleo, ele é como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Davi está escrevendo para aquelas tribos que estavam em lugares diferentes. É como o orvalho que começa lá no Hebron. E quando ele vai descendo, ele vai atingindo todas as tribos. Quando ele chega lá embaixo, ele já está no líquido. Ele já é um rio. Então ele atinge desde quem está lá até quem está aqui. E aí, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas por causa da fissura das ruínas da casa de Davi, acabou a alegria, acabou as bênçãos. A ferida virou uma rebelião. A ferida de Absalão virou uma rebelião. Absalão, ele para de falar com o irmão. Absalão, ele para de falar com o pai. Há uma desgraça grandiosa naquela família. O silêncio agora virou uma separação entre eles. Há uma crise na família por causa de falta de testemunho, por causa de falta de um missionário. Absalão manda matar o seu irmão. A ferida agora vira destruição. Toda família tem aquele que diz: eu não quero confusão, e em 5 minutos começa uma. Não tem não? Eu não quero conversa, não, isso aí vai dar confusão. Mas sabe o que é? Quando manda essa: eu não quero falar sobre esse problema não. Mas sabe o que é? Aí começa. E começa a vomitar. Começa a ter destruição. Aí agora você vê que a família que nós mostramos aqui, imaginária, pode muito bem ser a nossa. Alguém que é autoritário, alguém que é assassino, alguém que já casou várias vezes e trouxe desgraça para dentro de casa, alguém que está em prostituição, alguém que não sabe gerir. Essa família talvez é a nossa. E nós precisamos ser esse canal para que o orvalho que chega em nós possa atingir toda a nossa casa, possa ter bênção, possa ter vitória. Casas entram em ruínas quando feridas não são tratadas. Não há mais alegria porque não tem unidade. Não há mais torcida entre os familiares. Olha, consegui um carro. Tomara que dê problema. Também foi financiado. Também pegou empréstimo. Também. Olha, consegui passar no concurso. Também, depois de 50 anos, tem que passar, né? Consegui a casa própria. Morando nesse lugar. Consegui passar na faculdade. Faculdade pública. Faculdade particular. Não sei isso. Consegui um emprego. Vai começar de baixo. Consegui um emprego de diretor.
Começa de cima, tu vai ver a confusão que é. Problemas. Por quê? Não há mais unidade, não há mais torcida. Um não torce pelo outro, o outro não torce por um. E fica aquela crise, fica parecendo o time do Vasco em campo, tocando para um lado, tocando para o outro. O que vai acontecer? Gol contra. Porque não tem unidade. Porque só tem gente ruim. Quando coloca muita gente ruim junto, o que acontece? Gol contra. Derrota. Dificuldade. Tristeza. E a gente está parecendo assim. Aí entra em campo, não, nós vamos vencer, que nem o Flamengo quinta-feira. Nós vamos vencer. Vai ser moleza. Nós somos os maiorais. Aí o cara do meio de campo, todo mundo sabe que ele chuta no meio de campo. Deixaram ele chutar no meio de campo, pum, gol. Mas nós vamos vencer. Nós somos os caras. Não houve unidade. Né, Gilberto? Não houve o treinamento. Desmereceu o outro lado. Desmerece o diabo mesmo pra tu ver. Desmerece o que ele pode fazer mesmo pra tu ver na tua casa. Ruína, destruição, se não houver a reconstrução da unidade do nosso altar. Sabe o que vai haver? Orgulho. Comparação entre filhos. Aquele filho ali é o melhor filho, porque ele estuda já. Esse aqui, já reprovou 5 vezes. Não há mais unidade. Você começa a expor favoritismo, falta de perdão, palavras agressivas. Seu endemoniado, seu cão, seu isso, seu aquilo. Por que não lavou a louça? Por que bateu a porta do carro, sua aquilo? Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui. Se você está dando carona para o seu patrão ou para a sua patroa, você é esposa, você é mulher, e aí a pessoa bate a porta do carro, você fala alguma coisa? Fala não. Agora quando é nosso familiar, quando o patrão vem com um pratinho na hora do almoço, você pode lavar pra mim, por favor? Ai, claro, tudo bem. Ai, que maravilha. Aí que nem Branca de Neve cantando. E lava. Chega em casa o familiar, você pode lavar pra ele. De novo? Toda hora sou eu. Tudo sou eu que faço aqui. Fica que nem o Chaves. Tudo é o Chaves. Tudo é culpa do Chaves. E a gente trata os outros melhor do que a nossa própria casa. A gente vai tratando com todo cuidadinho. Os de fora xingam, os de fora maltratam, os de fora chutam. E ai, tudo bem. Ele teve um dia ruim. Teve um dia estressado. Ai, ela teve um dia ruim. Tá com problema em casa. Aí chega em casa, o marido grita, a esposa grita, você não respira fundo. E aí você responde gritando. Você não pensa a mesma coisa, ele teve um dia difícil. Ela teve um dia difícil. Teve problema no trabalho. Sabe por quê? Porque a gente não quer ficar diferente com os outros de fora. Porque os outros de fora não têm sentimento aqui no coração. Aí os de dentro, nós já estamos acostumados. Essa é a verdade. O amor está se esfriando, virou costume. Eu tô 50 anos de casado, não dá nem mais um selinho. Mas lá no altar falou, até quando tiver banguela eu vou te beijar, mano. Até quando tiver calvo eu vou te beijar, homem. Lá no altar prometeu. Mas aí quando chega lá, aí vem a pressão alta, diabetes, vem não sei o quê. Vem um coração acelerando, que não é mais por amor, por paixão, é mesmo problema no coração. Aí não quer mais. Mas lá no altar prometeu, quando estava de terno, quando estava naquele vestido lindo, aí promete. Mas por quê? Acostumou, se acostumou, perdeu a unidade. Ausência paterna, ausência materna, indiferença espiritual, competição dentro da família. E falta tempo para que haja unidade. Não, agora não, filho. Agora eu não posso te ajudar nessa tabuada, não, que eu só fiz até a primeira série. Não.
Vamos aprender juntos. Senta aqui. Vamos aprender. Vamos lá. Sei o quê? Não. Quero saber de você, não. Não quero saber de problema, não. Começa a guerra. Falta tempo. Eu não tenho mais tempo. Eu tenho tempo para o meu time de futebol. Eu tenho tempo para até o meu ministério. Mas não tenho tempo para minha casa. O trono está legal, mas a casa está em ruínas. O trono está perfeito, mas a casa está em desgraça. Depois disso tudo, Absalão começa a conquistar e a roubar as coisas de seu pai, até as suas mulheres. Sabe aquelas mulheres que Davi iniciou com as ruínas? São essas mulheres. Absalão começa e na frente de todo mundo para envergonhar o pai. Essa é a família. Esse é esse homem que está falando que a bênção precisa atingir toda a casa. O filho agora se levanta contra o pai. E a briga. Famílias que parecem reunião de condomínio. Tudo a briga. Tudo a confusão. A divisão saiu da casa e começou a afetar o reino. Davi perde o trono que estava perfeito. Quando a unidade morre dentro das nossas casas, o nosso propósito inicial também começa a enfraquecer. Deus, ele queria que a nossa casa refletisse a glória dele. Uma geração de nossos filhos que falassem sobre as coisas de Deus. Uma família que testemunhasse. A guerra que começou dentro da casa de Davi enfraqueceu o propósito que Deus tinha para a família dele. O problema não era o tamanho do trono, era o que estava entrando dentro da casa. Davi, ele sai do trono, ele mesmo sai do trono, e ouve, e ele não queria isso, ele pediu para que não acontecesse isso. Ouve a notícia: Absalão morreu. O rei, que era um rei feliz, agora está quebrado. Um rei que sorriu quando matou Golias, agora está chorando, é um pai chorando, mais uma vez. A casa estava em ruína. O homem que venceu gigantes batalhas chorou porque não conseguiu proteger a unidade da sua própria casa. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ainda assim, com isso tudo na casa dele, o coração dele estava se quebrantando todos os dias. O coração dele estava contrito todos os dias. E todos esses problemas, ele nunca mais voltou a se repetir. Porém, o silêncio, o problema foi puxando o outro. A desgraça chegou na casa de Davi, em sua descendência. O homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus viu e falou: esse homem tem um coração que eu quero, que eu desejo. Um coração que arde. Mas mesmo esse homem que tinha um coração que ardia, olhou pela janela, pelo terraço do palácio e caiu. Mentiu, manipulou, mandou matar e começou a sofrer. Será que nós somos esse homem às vezes? Na falta de reconstruir. E aí a gente não sabe, cadê a unidade, cadê a unidade, cadê a unidade? E o problema é nosso. Que vimos a escola bíblica, 9 meses estamos aqui para o culto, vamos para casa, não falamos com ninguém, não há diálogo, mas à noite nós estamos aqui sorrindo para todos os irmãos da igreja. Segunda, nós estamos aqui orando por todos, mas não lembro de orar pelos meus familiares, porque eu estou com raiva deles, porque eles me magoaram. E aí eu faço uma oração até de vingança. Vai lá, Senhor,
Resolve lá. Eu não cuido do meu coração. Aí quarta-feira eu consagro a família da igreja, oro pela família da igreja. Quinta-feira eu venho até aqui à frente. Eu, irmãos, e falo, Senhor, libera uma palavra para eles lá, ó, que eles precisam se resolver. Final do ano eu estou no retiro chorando. Eu estou ali, lançado. Mas domingo eu chego em casa, eu estou tão cansado que não dou atenção porque eu cansei muito no retiro. E eu não posso dar atenção para os meus familiares. E aí segunda começa tudo de novo e vai começando, E todo dia 31 nós estamos lá fazendo aquelas promessas. Ah, Senhor, esse ano eu quero ter a minha casa própria. Com que família? Senhor, esse ano eu quero ter um carro. Com que família você vai passear com o carro? Esse ano eu quero ser promovido. Para você usar essa bênção com que família? Se não há unidade. Senhor, eu quero que meu ministério se expanda. Tá, mas qual família vai te ajudar a expandir esse ministério? Porque deixa eu te falar uma coisa. Eu, pastor Evandro, pastor Simar, nós temos a responsabilidade de cuidar de você, de cuidar da sua vida. Mas vai chegar um dia que nem eu, nem pastor Evandro, nem pastor Simar vamos estar na sua casa. Vamos poder te socorrer, te levar no hospital. E sabe quem vai te levar? É aquela pessoa que você não está falando. É aquele irmão, aquela irmã, aquele pai que você está magoado. É deles. Muitos que estão aqui. E me desculpe eu falar isso, porque nós erramos sim. Quando nós gritamos. O pessoal, sim, pastor, tudo bem. Tá bom, pastor, o senhor está certo. Quando nós erramos e gritamos, tá bom, pastor, tudo bem. Mas quando chega em casa, quer ser um leão. Chega aqui como um gatinho. Chega em casa como um leão. E aí ouve em casa, para o pastor, para a igreja você faz. Será que você não tem que ouvir isso e falar, opa, tem um pouquinho de verdade? Muitos falam que é o inferno mesmo falando no ouvido. Mas às vezes tem um pouquinho de verdade. Para os irmãos da igreja você atende o celular, você responde. Está vendo o equilíbrio? Nós respeitamos, nós honramos os de fora. O que a própria palavra diz, o profeta de casa não tem. Bom. Trono forte. Casa em ruínas. Você pode ter a tua família parecida com aquela família que eu mostrei aqui. Mas as diferenças não podem ser justificativas para a sua casa estar em ruínas. Porque você tem um Deus que restaura essa unidade. Você tem um Deus que reconstrói esse altar da tua casa. Um altar que a cada dia vai sendo reconstruído, que precisa ter unidade. Tem um bom emprego? Amém. Tem um ótimo ministério? Amém. Está passando em todas as provas? Amém. Mas e a tua família, como é que tá? Missionário? Olha para a tua casa primeiro, para a tua parentela, e começa a derramar esse óleo, e que esse orvalho possa atingir todos os irmãos da sua casa, toda a sua família, e que Deus venha tirar agora toda mágoa, toda tristeza, todo o rancor do teu coração, pois através de você, de mim, de nós que erramos, que trouxemos ruína, Deus quer fazer um trono forte e uma casa forte. Receba a bênção e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Esperamos te ver na próxima semana em mais um culto, aonde o nome do Senhor será exaltado, aonde o nome do Senhor será apresentado. Ele é a única solução, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Receba o nosso abraço.